Quero saudar a todos os ouvintes com boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma transmissão do nosso culto da Igreja Presbiteriana de Fênix. Sejam todos bem-vindos, né? E que o Espírito Santo, o Senhor, venha falar, com cada um nessa noite. E realmente possamos ter aqui um culto e que cada um possa estar realmente guardando a mensagem do Senhor nos seus corações. Vou estar fazendo a leitura de um texto da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, número 119, lá no versículo 105. São apenas 3 versículos que eu estarei fazendo a leitura, do versículo 105 até o versículo 108. E a palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Ainda o versículo 109. Estou de contínuo em perigo de vida. Toda a vida não me esqueço da tua lei. Esses versículos maravilhosos da palavra de Deus, onde nós vimos aqui que a palavra do Senhor, ela é a lâmpada que guia os nossos passos. Ela é a luz que guia os nossos passos, os nossos caminhos. Essa lâmpada, a palavra de Deus, ela nos faz a diferença, ela nos guia no meio das trevas. É através da palavra de Deus que nós temos a iluminação dos nossos caminhos. A palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Por isso que aqui no versículo 107 diz que ela é a lâmpada para os nossos pés. Ouvindo a palavra de Deus, nós temos a certeza que ela vai nos guiar e andaremos pelos caminhos na luz. Então, esse versículo, ele vem nos ensinar, a importância de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para prestar esse culto ao Senhor, ouvir da sua palavra, porque a palavra do Senhor, ela enche os nossos corações, ela nos corrige. A palavra de Deus é pura, ela é verdadeira, ela nos corrige, ela nos ensina, e aqui no texto lido ela diz que ela nos ilumina, ela nos dá uma direção para que não tropeçamos. Por isso que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Nessa noite nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. No versículo 107, ainda diz assim, que na segunda parte: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A palavra do Senhor, ela nos dá vida, ela nos fortalece. Então, que esses versículos lidos possam estar nos incentivando a prestar esse culto ao Senhor, estar em conexão com a palavra do Senhor, e ser obediente à palavra do Senhor, e fazer uso da Bíblia Sagrada, fazer uso da palavra do Senhor, porque isso nos dá vida, ela fortalece a nossa vida espiritual. Com certeza caminharemos, por caminhos de luz e não andaremos nas trevas quando ouvimos da palavra do Senhor. Estarei fazendo a oração nesse momento também, uma oração de confissão, e também colocando a vida do pastor Osni, que estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Então, estarei fazendo essa oração. Deus venha nos abençoar ainda no restante desse culto. Grandioso Deus, nós nos colocamos na tua presença aqui agora, Pai, para pedir, Pai, que o Senhor venha estar ministrando a
palavra do Senhor, tanto nós precisamos, ó Deus, essa palavra que nos corrige, ó Deus, nós precisamos estar ouvindo ela, ó Deus, usando, ó Deus, da tua santa, sagradas escrituras, Senhor. E agora, Senhor, nós nos achegamos diante de ti, ó Pai. Primeiro, ó Deus, pedimos o perdão pelos nossos pecados. São tantos, ó Deus, mas nós sabemos que a tua palavra nos corrige também, ó Deus. E o Senhor nos concede o perdão. Por isso, Deus, nós confessamos diante de ti que nós somos pecadores e necessitamos receber o perdão do Senhor. Colocamos também, ó Deus, nesse momento, a vida do pastor que estará trazendo a palavra do Senhor. Esteja, ó Deus, usando os seus lábios, ó Deus, para transmitir o recado, ó Pai. E que essa palavra, ó Deus, venha achar um lugar nos nossos corações, ó Pai. Cada um dos ouvintes, Senhor, possa estar meditando na tua palavra, está fazendo, ó Deus, uso dessa palavra, Senhor. Usa, ó Deus, a vida do pastor nesses momentos aqui. Essa é a nossa oração, meu Deus, no nome do teu Filho Jesus, que morreu na cruz, ó Deus, para nos conceder a salvação. É que nós oramos. Amém. Nós vamos também estar nesse momento ouvindo um cântico do nosso hinário, o hino número 146, e fala sobre a segurança do crente. E esse hino, ele nos traz uma mensagem, né, de promessa, que o Senhor nunca nos desampara. E ele diz no seu coro, né, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó, não temas, porque eu nunca te deixarei. Cada estrofe desse hino, ele nos traz uma mensagem, né, de segurança. Ele diz na última mensagem que quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Essa mensagem é Jesus, é Cristo, falando aos nossos corações. Então, que possamos aí estar ouvindo e prestando atenção nas letras desse cântico que tanto nos edifica. E após esse cântico, o pastor estará ministrando a palavra do Senhor no culto dessa noite. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca sem nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Independente foste escolhido,
jamais vaciles, porque jamais quem dos meus braços pode arrancar-te, seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Que a palavra de Deus, amigo ouvinte, possa, de fato, fazer com que você compreenda que esta palavra traz para você a promessa da segurança, para que você não tema diante deste mundo tão perigoso, deste mundo tão cruel. Mas a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e Ele nos dá a segurança. Que você, ouvinte desta noite, desse culto, possa se deleitar na palavra de Deus. Possamos aprender muito do que Deus tem a nos ensinar nessa noite. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. O texto nos informa: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Queridos ouvintes, amados irmãos, povo de Deus, é possível que tenha pessoas dentro do território brasileiro que nunca ouviu falar da Itaipu Binacional, sediada em Foz do Iguaçu. Muitos ouviram falar, mas não tiveram o privilégio de ir até ela. Mas, com certeza, tanto os que ouviram falar, como os que não ouviram falar, tanto os que foram lá, como os que não foram, uma coisa é certa: todas, de uma forma direta ou indireta, são beneficiados com a sua energia produzida. O texto que lemos conta-nos um fato semelhante a este. Paulo, quando chega em Éfeso, por ocasião da sua terceira viagem missionária, encontra um grupo de discípulos que nem mesmo ouviram que existe o Espírito Santo. Eu queria dizer para você que os púlpitos brasileiros têm esvaziado a doutrina do Espírito Santo. Pouco tem se falado a respeito da doutrina do Espírito Santo. Pouco tem se pregado a respeito do assunto. Pouco tem ensinado a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E eu creio que
Não há pessoa hoje que nunca ouviu falar do Espírito Santo. É quase que impossível, porque é falado constantemente a respeito do Espírito Santo, hoje em nossos dias. Mas o fato é que muitos têm ouvido sobre o Espírito Santo de uma forma muito superficial, sem saber quem é o Espírito Santo e o que ele faz. Portanto, diante do exposto da palavra de Deus, vamos buscar, então, um conhecimento mais profundo sobre o Espírito Santo, para sabermos quem ele é. Por isso, queremos meditar no tema Espírito Santo. Quem é este? O Espírito Santo é Deus, em primeiro lugar. O Espírito Santo é Deus. Por que afirmamos que o Espírito Santo é Deus? Porque a própria palavra de Deus que não mente, que a palavra de Deus que não foi escrita apenas por homens, mas inspirada pelo próprio Espírito Santo do Senhor, afirma isso. Em Hebreus 9:14 diz que ele é Deus porque ele é eterno. Diz o texto lá, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, e purificará as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Portanto, o texto está dizendo para nós que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é eterno. E se ele é eterno, ele é Deus. Ele não é uma pessoa, porque as pessoas não são eternas, as pessoas são limitadas, mas ele é eterno, então por isso ele é Deus. Mas ainda a palavra de Deus também nos diz lá em Lucas 1:35 que ele é Deus porque ele é o Altíssimo. Quando os anjos vieram anunciar a Maria que ela receberia Jesus no seu ventre, diz então o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O poder do Altíssimo te envolverá. E o Altíssimo aqui, o nome Altíssimo aqui é para o Espírito Santo. E ele é acima de todo o nome, ele é Altíssimo, ele está acima de tudo e de todos. Assim como Deus é Altíssimo, assim como o Filho é Altíssimo, o Espírito Santo também é Altíssimo. Portanto, ele é Deus. Mas a outra forma de a gente entender que ele é Deus é porque ele é onisciente. Lá Paulo está falando em 1 Coríntios 2:10, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E essa palavra perscrutar aqui significa que ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele está vendo todas as coisas. Ele está consciente de todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Portanto, o Espírito Santo de Deus, ele é onisciente. Sendo onisciente, ele é Deus, porque nenhum outro atributo é dado a não ser a Deus, a onisciência. Mas ainda, o Espírito Santo é onipresente. Salmo 139, versículo 7, nos diz: para onde me ausentarei do teu Espírito?
Para onde fugirei da tua face? Ou seja, o Espírito Santo está presente em todos os lugares. Não há como fugir da presença dele. Ele está presente em todos os lugares. Ele preenche todos os espaços, tanto no céu como na terra, porque ele é Deus. E ele sendo Deus, ele é também onipresente. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente. E por fim, Pedro está falando para nós em Atos 5, 3 e 4, verso 3 e 4, está afirmando que o Espírito Santo, de fato, é Deus. O texto diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Notem vocês que ele está falando que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E no final ele está dizendo, não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Por quê? Porque Pedro está aqui afirmando categoricamente, pela unção do próprio Espírito, que o Espírito Santo é Deus. Mas a segunda lição, quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa porque ele tem nome. Embora em 1 João 4, 24 seja atribuído a Deus, dizendo que Deus é Espírito, mas isso se aplica muito mais particularmente à terceira pessoa da Trindade. Em hebraico, o Espírito significa ruá, e no grego significa pneuma, e em latim significa spiritus, que traduzido para a nossa língua portuguesa significa sopro ou fôlego, ou em outros momentos fala de vento. Então o nome do Espírito Santo de Deus significa sopro, fôlego e significa vento. Por isso que ele vem em forma de vento impetuoso e enche os nossos corações. Às vezes também é chamado de Paráclito, que significa consolador. Mas não. Em outros lugares no Antigo Testamento está falando lá Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Mas somente há 2 lugares na palavra de Deus no Antigo Testamento que fala a respeito do Espírito Santo. Está lá em Salmo 51, 11, quando diz que não repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito. E ainda Isaías 63, 10 diz, então o povo se lembrou dos antigos, de Moisés, e disse, onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o Espírito Santo? Isaías 63, 11 está falando disso. Portanto, só há esses 2 lugares que está falando a respeito do Espírito como sendo santo. No entanto, todo o Novo Testamento está falando a respeito do Espírito Santo, referindo-se à Trindade, à terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, no Novo Testamento, é chamado categoricamente, é designado como terceira pessoa da Trindade, porque ele é que veio ao mundo para santificar a sua igreja, a igreja de Jesus. Ele veio para aplicar a salvação em todas as pessoas que ouvem e aceitam o evangelho do Senhor Jesus.
Por isso, ele então tem nome, e ele é designado como Espírito Santo, porque ele santifica, principalmente no Novo Testamento. E ele tem características pessoais, porque ele fala. Lá em Apocalipse 2:7 está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Portanto, ele é uma pessoa, porque ele fala. Ainda podemos ver que ele também dá testemunho. Em João 15:26 está dizendo: e este dará testemunho de mim. Portanto, somente quem é uma pessoa é que pode dar testemunho, somente pessoa é que fala, somente a pessoa que dá testemunho. E também tem sentimentos, porque lá no próprio Isaías 63:10 está dizendo para nós que, mas foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito, ou o Espírito Santo. Nós podemos causar tristeza no Espírito Santo. Ele é uma pessoa porque ele tem sentimentos. E nós podemos pecar contra ele, entristecendo o Espírito Santo. Além disso tudo que falamos, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele nos sonda, ele nos ordena aquilo que é para a gente fazer, para obedecer a Deus. Ele revela as coisas para a nossa mente, nosso coração. Ele luta em nosso favor, ele cria as coisas, ele faz intercessão em favor das nossas vidas, ele vivifica os mortos. E aí muitas outras coisas mais podem trazer as características pessoais da vida do Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade. Mas a terceira lição é que ele se relaciona com outras pessoas. Quem é este Espírito Santo? Que lá em Atos 19 não reconheciam, nem tinha ouvido falar. Este é que se relaciona com outras pessoas. Ele se relaciona entre as pessoas da Trindade. O texto lá está dizendo, de João 16:13-15, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ou seja, ele é uma pessoa, porque ele está se relacionando com Jesus, e ele está se relacionando com o Pai, a Trindade. Eles têm uma plena comunhão entre eles. Por isso, também, outros textos falam dessa comunhão. Lá em Gênesis 1:26, quando Deus está fazendo o homem, ele diz no plural: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, ele não está criando sozinho. O Espírito Santo está presente, Jesus está presente, a Trindade está em plena comunhão, construindo, criando todas as coisas. Ainda em Gênesis 11:7 está dizendo: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não se entenda a linguagem um do outro. Quando ele diz essa expressão, ele está falando para aquelas pessoas que estavam construindo a Torre de Babel. E ali ele está dizendo também no plural: vinde e desçamos e confundamos a linguagem daquele povo na Torre de Babel. Portanto, é uma plena comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também, além de ele ter um relacionamento pessoal com o Pai e o Filho, ele também tem conosco. Ele teve com os apóstolos.
Atos 15, 28 está dizendo que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo. Além destas coisas essenciais, pareceu bem ao Espírito e pareceu bem a nós. Isso significa uma união, uma comunhão, um trabalho em sincronia, em entendimento. Por isso, ele é uma pessoa. Porque ele se relaciona tanto com o Pai, com o Filho, mas também conosco. Concluindo essa lição, esse estudo, essa meditação, em Mateus 10, 33, diz que quem nega Jesus, Jesus o nega diante do Pai. E diante do que observamos aqui nesse momento de reflexão, os textos que aqui lemos, elencamos e estudamos, podemos concluir hoje também que quem nega o Espírito Santo, nega o Filho e nega o Pai. Não há como ter comunhão com Jesus e ter comunhão com Deus, o Pai, se não tiver o Espírito Santo habitando dentro de nós. Não tem como uma igreja ser uma igreja vitoriosa, uma igreja avivada, uma igreja santificada, se não estiver sob o poder do Espírito Santo. É Ele que está na igreja, conduzindo a igreja, fortalecendo a igreja, animando a igreja, sustentando a igreja, dando alegria para a igreja, dando poder para essa igreja diante desse mundo. Portanto, devemos receber o Espírito Santo, porque recebendo o Espírito Santo, nós recebemos o Filho e recebemos o Pai. O Pai criou todas as coisas. O Filho redimiu as coisas que foram sacrificadas pelo pecado. E o Espírito Santo é o que está na igreja hoje, depois da subida do Filho de Deus. Ele envia o Espírito Santo para estar na igreja, para aplicar esta redenção, esta salvação em Cristo Jesus dentro dos nossos corações. Portanto, Ele está conosco, Ele está presente até a segunda vinda de Cristo. Portanto, queridos, reconheçamos que é Ele que está nos ajudando a caminhar em santificação. E a Bíblia diz que se nós não nos santificarmos, nós não veremos o Senhor. E quem nos santifica, e quem aviva a nossa alma, é o Espírito Santo do Senhor. Portanto, igreja do Senhor, esteja buscando uma comunhão íntima com o Espírito Santo do Senhor. Esteja buscando a plenitude do Espírito Santo no seu coração. Esteja pedindo o avivamento do Espírito Santo no seu coração. E assim seremos uma igreja vitoriosa, uma igreja poderosa na presença de Deus diante deste mundo. Deus abençoe a sua vida nesta palavra proferida nessa noite. Vamos orar. Deus bendito, agradecemos porque a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos orienta, a Tua palavra nos encoraja, a Tua palavra nos dá esperança, e somente pelo Espírito Santo do Senhor, é Ele que perscruta todas as coisas, é somente por Ele, é nele, por meio dele, é Ele que esclarece tudo aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. É Ele que faz lembrar no nosso coração de todas as coisas, de tudo aquilo que precisamos para obedecer ao Senhor Jesus, para andar na presença do Senhor Jesus. Por isso, ó Pai querido, faz com que o Espírito Santo
esteja sendo derramado sobre a vida desta igreja, para que esta igreja seja, Senhor, uma igreja animada, encorajada, uma igreja poderosa na presença do Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, aquele que veio para habitar na igreja, aquele que veio para encorajar a igreja, aquele que veio para sustentar a igreja, aquele que veio para nos dar a lembrança de tudo aquilo que temos de promessa na palavra de Deus para a nossa salvação. Por isso, Senhor, fica com o teu povo, em nome de Jesus, que o teu povo, Senhor, possa experimentar mais e mais a presença do Espírito Santo no seu coração. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, uma boa semana a todos vocês.